Olá, meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Graça e paz estejam com todos vocês. Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro. A igreja celebra a memória dos santos apóstolos, São Simão e São Judas. São Simão, também chamado de Zelota, porque possivelmente antes de seguir Jesus Cristo, ele fazia parte do grupo dos Zelotas, que era um grupo armado que resistia à presença do Império Romano em terras palestinas. São Judas Tadeu, temos a ele atribuído uma pequena carta, a Carta de São Judas, na qual ele chama os cristãos a desconfiarem dos falsos mestres e a procurarem a doutrina verdadeira de Jesus Cristo. Ouçamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12, dentre eles os quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje nós temos um quadro muito bonito. Jesus que se reúne com os seus seguidores. Aqui nós temos a fotografia da comunidade cristã. É uma comunidade onde os irmãos foram todos convocados pelo nome em Jesus Cristo, para reconhecê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Por isso que a fraternidade e o respeito é, antes de tudo, a primeira prática de cada um de nós dentro das nossas pequenas igrejas e comunidades. Jesus passou a noite toda em oração e ele estava na montanha. A montanha, por excelência, no Antigo Testamento, era o lugar no qual Deus se revelava. Aconteciam as teofanias. Deus se manifestava nos trovões, nos raios, nas ventanias. E Jesus, ali na montanha, é Deus. Assim o Evangelho nos apresenta. E ele estava em comunhão com o seu Pai. E nada ele fazia sem antes conversar com o Pai. A oração para nós cristãos é uma subida e, ao mesmo tempo, é uma saída de nós mesmos. Saímos das situações cotidianas, das nossas realidades, para fazer um encontro puro, limpo e perfeito com Deus. Conversar com Ele faz muito bem ao nosso coração. E lá na montanha, Jesus escolheu os seus 12 apóstolos. Todos vocês já escutaram falar do povo de Israel. Um povo constituído por 12 tribos. E as 12 tribos correspondiam aos descendentes de Jacó. O que unia as 12 tribos eram basicamente duas coisas. A primeira era o laço sanguíneo,
porque todos descendiam de Jacó, e a segunda coisa era a lei de Moisés, que dava uma normativa da relação do povo com ele mesmo e com Deus. Quando Jesus sobe a montanha sagrada, ele começa um novo povo que é a igreja que é constituída e tem na sua base os 12 apóstolos. Essa igreja, o novo povo de Deus, não tem mais a lei de Moisés como a normativa, mas tem o amor de Jesus Cristo e o seu evangelho. E o que nos une como igreja e como povo, se não temos laços sanguíneos, como o povo de Israel tinha? O que nos une é a amizade com Jesus Cristo e a amizade de uns com os outros. É isso que nos define como cristãos. Jesus Cristo desceu da montanha com os seus discípulos. Notem aqui, a igreja que surge do coração de Deus, do desejo do seu Filho, pela força do Espírito Santo, é uma igreja que deve descer do alto. Ou seja, não pode ficar em cima, anunciando o evangelho do alto e determinando o que os homens e mulheres embaixo devem fazer. Essa igreja precisa descer com o seu mestre, encontrar os homens e mulheres na sua história, na sua verdade, nos seus dilemas, nas suas crises, nas suas dificuldades. Compreender e anunciar a mensagem de Jesus Cristo. Então vamos pedir aos 2 apóstolos de hoje, São Simão e São Judas, que ajude a cada um de nós que formamos a igreja, para que sejamos anunciadores do amor de Jesus Cristo, que une a todos nós. Te desejo uma excelente segunda-feira, uma boa semana. Um forte abraço, salve Maria Imaculada.